Bom dia, pessoal. Nós vamos agora responder as questõezinhas, né, da revisão que a gente fez, né, sobre os conteúdos vistos no primeiro semestre. Vamos lá para a primeira questão. Fazendo-se as operações indicadas em 0,74 mais 0,5 menos 1,5, obtém-se. Bom, aí nós temos operações com números racionais na forma decimal, ok? Então, para a gente resolver isso, a gente vai ter que fazer o quê? Passo a passo, de dois em dois. Então, nós vamos pegar o 0,74 e vamos fazer o quê? Somar com o 0,5. Lembrando, pessoal, que na adição e na subtração, né, com números decimais, é vírgula abaixo de vírgula. Aí você, se quiser, complementa aqui na adição, ok? Então, vamos somar. 4 mais 0 dá 4. 7 mais 5 dá 12. Você coloca 2 e vai 1. E a gente soma 0 mais 1 dá 1. A gente já sabe que é vírgula abaixo de vírgula. Aí nós vamos pegar o que agora? Fica 1,24, só reescrevendo aqui, menos 1,5. Aí a gente tem que analisar se quem é o maior dos dois, né? Comparando, porque vocês já sabem comparar números racionais, né? Na forma decimal. Eu comparo 1 e 1, são iguais, não tenho que comparar. Aqui é 2 e aqui é 5, ótimo. Quem é maior? O 1,5, né? Só que como ele é maior e ele é negativo, o meu resultado vai levar o sinal dele. Ou seja, o meu resultado vai ser negativo, porque ele é o maior. E o sinal do 1,24 é positivo, então nós temos sinais diferentes. Quando a gente tem sinais diferentes, a gente faz o quê? Subtrai e dá o sinal do maior. É isso? Então, nós vamos pegar 1,5 ou 1,50 e vamos subtrair de 1,24. Pessoal, eu não sei fazer isso, mas você sabe trabalhar com dinheiro. Eu tenho R$1,24 para R$1,50. Falta quanto? Certo? Então, você pode trabalhar dessa forma, tá bom? Mas calculando de fato, a gente vai fazer como? Eu tenho 4 para quanto? Quanto? Para 10, não é isso? Então, 4 para chegar em 10, faltam quanto? 6, né? Eu pego um que eu imaginei aqui, trago ele para cá e adiciono com 2, certo? Então, 2 mais 1 dá 3. 3 para 5 dá o quê? 2, não é isso? Pronto, eu não preciso mais trazer para cá, porque o que está em cima, ele é maior, então não preciso eu trazer a reserva para cá. E eu tenho agora 1 para 1, que dá o quê? Nada. Como na adição e na subtração é vírgula abaixo de vírgula, nós temos o quê? Nós temos 0,26, então eu coloco aqui. Sabendo que a gente já tinha feito o jogo de sinais antes, ficou como? Menos 0,26. Portanto, eu tenho o que? A alternativa B, ok? Vamos lá para a segunda. Aqui, em uma horta, todos os canteiros têm o mesmo número de pés de tomate. Lúcia colheu 2 nonos, certo? Então, já vou colocar bem aqui. Lúcia, 2 nonos. 2 nonos. Dos pés, né? Ela colheu 2 nonos dos pés de tomate de um dos canteiros. O Lauro, ele colheu 7 nonos, ok? E a Cíntia, ela colheu 2 cestos. E o Carlos colheu 1/3, ok? O Carlos colheu 1/3. Quais crianças colheram a mesma quantia? Ok? Então, não tem como a gente comparar números fracionários. Eu já expliquei que a gente tem que fazer o quê? A gente tem que dividir para a gente poder comparar, assim como a gente fez com a questão anterior, ok? Então, vamos lá. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente comparar, a gente tem que dividir. Então, vamos dividir, ok? 2... Eu vou dividir 2 nonos primeiro, certo? Então, 2 dividido por 9. Como o 2 é menor, coloquei um pouquinho perto, né? Como o 2 é menor do que o 9, a gente vai ter que tornar ele maior. A gente torna ele maior o quê? Colocando o 0
aqui, né? No dividendo e o 0, no quociente. Então, quantas vezes o 9 cabe dentro do 20? Quantas vezes? 2, né? 2 vezes 9, 18 para 22. Olha só, observem que sempre vai dar o mesmo 2 aqui, eu vou ter que acrescentar o 0 e assim sucessivamente. Portanto, aqui a gente chama de dízima periódica e nós temos aqui como 2 o resto. Vamos passar para o próximo. O 7 nonos, vou dividir 7 por 9. Do mesmo jeito, o 7 é menor do que o 9, então eu vou fazer o quê? Eu vou acrescentar o 0 no dividendo e o 0, no quociente. Então, nós vamos dividir quantas vezes o 9 cabe dentro do 70. 7 vezes, né? Porque se eu multiplicar 7 por 9, vai dar 63. E 63 para 70 dá o quê? 7. O mesmo caso anterior, olha só, a gente vai ter sempre o 7 se repetindo, e isso aqui vai ser uma dízima periódica. Nós vamos para a Cíntia, né? 2 dividido por 6. Mesma situação, pessoal, a gente vai o quê? Torná-lo maior, acrescentando 0 no dividendo e o 0, no quociente. Quantas vezes o 6 cabe dentro do 20? Ou qual é o número que eu multiplico por 6, que dá pertinho, né? Aproximado de 20 ou igual a 20. Para facilitar, você faz a tabuada do 6 aqui ao lado, tá bom? Então, dá o quê? Dá 3 vezes, né? 3 vezes 6, 18 para 20 dá 2. Mesma situação anterior, vai ficar uma dízima periódica. E o 1,3, aliás, perdão, 1/3, 1 dividido por 3, nós vamos acrescentar o 0 no dividendo e o 0, no quociente, tá? Então, qual é o número que eu multiplico por 3, que dá exato ou aproximado a 10? É o 3, não é isso? 3 vezes 3, 9 para 10, 1. Olha só, aqui vai ser o meu resto e nós vamos ter também uma dízima periódica. A questão, ela pede o quê? Ela pede quais crianças colheram a mesma quantidade. A gente pode ver que a Lúcia colheu 0,2, o Lauro colheu 0,7, a Cíntia colheu 0,3 e o Carlos também colheu 0,3. Portanto, qual é a alternativa em que tem Cíntia e Carlos? Alternativa D, ok? Vamos lá para a terceira questão. O carro de Júlio consome em média 1 litro de gasolina para percorrer 9 quilômetros. Ok? Deixa eu só ajeitar aqui um pouco. Consome 1 litro de gasolina para percorrer 9 quilômetros. Quantos litros de gasolina ele gastará para fazer uma viagem de 918 quilômetros? Ok? Lembram-se da regra de 3. Lembram-se quando a gente trabalhou porcentagem, a gente viu uma regra chamada regra. Então, nós temos quantos litros feito em... Nós vamos consumir quantos litros rodando 918 quilômetros? Vamos consumir o quê? Não é o que está faltando aqui, não é o X? Nós vamos consumir 102 litros de combustível para fazer 918 quilômetros, ok? Então, no caso, é a alternativa B. Ok, gente? Vamos lá para a terceira, aliás, a quarta. Outra questão bem semelhante, né? Trabalhando 10 horas por dia, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas por dia? Então, vamos lá. Aqui nós temos o tempo, não é isso? Que é dado em quê? Em horas. É a mesma questão, também fala de regra de 3, de grandezas, né? E nós temos o tempo dado em horas, né? E temos os dias. Vamos colocar essas duas grandezas. Então, olha só, 10 horas, trabalhando 10 horas, um pedreiro constrói uma casa em 120 dias. Em quantos dias ele construirá a mesma casa? Ele quer o quê? Quantos dias? Então, nós temos que descobrir aqui o eixo dos dias. Ele construirá a mesma casa se trabalhar 8 horas. Olha só, se diminuir a quantidade de horas, vai fazer o quê? A quantidade de dias vai o quê? Vai aumentar ou vai diminuir? Então, vamos lá.
outra forma de resolver a regra de 3, ok? Então, para 10 horas, ele constrói 10 horas por dia, né? Ele vai construir uma casa em 120 dias. Se ele trabalhar 8 horas, ele vai construir a mesma casa, em quantos dias? Então, aqui nós vamos fazer o produto dos meios igual ao produto dos extremos. Lembrando que a gente tem que colocar sempre o x no primeiro membro. Não necessariamente, só porque para facilitar a nossa resolução da nossa equação, certo? 10 vezes x, 10x. 8 vezes 120, vamos ter o quê? 8 vezes 0, 8 vezes 2 dá 16, vai 1, 8 vezes 1, 8 e 1, 9. Nós temos o quê? 960. Olha só, eu já estou cancelando o 0, por quê? Porque eu vou ter que colocar aqui o 96 sobre o 1, ou seja, pode ser o 960 sobre o 10. Aí eu iria cancelar o 0, nós temos o quê? 96 o quê? Se ele está no eixo dos dias, então nós teremos 96 dias. Portanto, a alternativa correta é a letra A, ok? Vamos para a última. A última questão diz assim: observe a malha quadriculada abaixo. Sabendo que cada quadrinho equivale a 1 centímetro quadrado, a área da figura 2 é. Então, olha só, nós temos a malha quadriculada que facilita bastante, ok? Então, se facilita, olha como é que a gente vai resolver. Cada ladinho desse aqui, ó, cada ladinho desse aqui vale 1 centímetro quadrado de área. Ou seja, cada quadradinho vale 1 centímetro quadrado, portanto, cada lado vale 1, certo? Se vale cada lado 1 e nós temos uma figura que é o retângulo, não é isso? Nós temos que a área do retângulo seria o quê? A área do retângulo, vou botar R, seria base vezes altura, não é isso? A base seria quantos ladinhos a gente tem aqui embaixo e a altura seria quantos ladinhos a gente tem aqui na vertical, tá bom? Então, vamos lá. Olha só, vamos contar aqui na base. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Então, nós temos a área do retângulo, é o que? A base que nós temos, 12, vezes a altura, vamos contar a altura. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8. Então, a área do retângulo será o quê? Lá na questão anterior, a gente tinha 120 vezes 8, vocês lembram, né? Então, a gente vai fazer o quê? Aqui é 12 vezes 8, no caso, dá 96. 96 o quê? No caso, a unidade de medida é centímetro quadrado, então vai ser o quê? 96 centímetros quadrados a área desse retângulo maior, ok? Então, é a alternativa A. E é isso, pessoal.